Então falamos ontem, quando eu era menino, falava como menino. Paulo faz esta parábola ou esta comparação para mostrar que mesmo as coisas grandes que fazemos agora, comparado com aquilo que é perfeito, não passa de coisa de menino. Paulo estava dizendo, quando eu era menino, falava como menino. Lembra? Hoje eu quero dizer para vocês, quando eu era menino, eu sentia como menino. É interessante a gente perceber no comportamento humano, também dentro da igreja, a mesma coisa. Às vezes nós ouvimos alguém falar e a gente pensa que coisa madura que essa pessoa está falando. Como ele é equilibrado, como ele é adulto para falar sobre isso. Mas notem, a mesma pessoa em outras dimensões, em outros âmbitos, em outras áreas, ele tem uma atitude completamente meninil e infantil. Ele reage com um sentimento de criança, não com um sentimento de adulto. Faz comparações bobas, e se a gente fala alguma coisa, ele sente como um menino sente. Paulo estava dizendo, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Às vezes a gente não entende o nosso sentimento, não é verdade? Às vezes sentimos coisas tão maduras, tão sólidas, às vezes no outro dia a gente tem um sentimento tão infantil. Muitas vezes os meus filhos falaram comigo, pai, eu não acredito que um homem como o senhor pode falar isso, porque sentiu isso. Sabe por quê? Porque nós somos em parte. Eu tenho um sentimento de adulto em parte, mas em outras áreas eu tenho um sentimento de infantil, de criança, porque eu não atingi a plenitude do meu ser. Ainda não convivo naquilo e com aquilo e por aquilo que é perfeito. Então, quando vier o que é perfeito, eu não vou ter mais sentimento infantil. Vocês já perceberam os sentimentos de Jesus na Bíblia? Como eles eram completamente equilibrados, o que ele sentia com o que ele falava, o que ele falava com o que ele sentia. Muitas vezes nós somos hipócritas, porque falamos uma coisa que o nosso sentimento não quer dizer isso. Porque se dissermos isso, que estamos sentindo, será muito vergonhoso para um adulto como Cícero, com 65 anos, falar uma coisa tão infantil como essa, de um sentimento tão infantil como esse. É inexplicável isso. Mas a gente é assim, porque ainda não estamos naquilo que é perfeito, e nem vivemos com aquele que é perfeito, e nem sentimos o lugar que a gente sente quando é perfeito, e nem falamos as palavras perfeitas como vamos falar lá em cima. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Sentimento infantil é tão feio, né, na vida de um adulto, mas isso acontece muito conosco. Paulo está dizendo, mas vai chegar um dia que nós vamos ter um sentimento de adulto, um sentimento eterno, porque nós vamos atingir a varonilidade perfeita. Mas Cícero, e daí? Só no céu? Não. Nós podemos começar agora a dar os primeiros passos de sentimento de gente adulto. Quando que a gente sente como adulto? Quando o nosso pensamento e as minhas palavras são coerentes, elas não se desmentem e não se misturam. Então, quando isso acontece, eu já comecei a pensar como um adulto. É tempo da gente começar a crescer e a pensar como um adulto. Amanhã a gente se vê. É muito legal eu poder falar com vocês a respeito disso. Eu espero encontrar vocês aqui nesta mesma mídia. Até amanhã. Um grande abraço.